E aí, galerinha guerreira, vamos continuar com as nossas dicas para a segunda fase da Unicamp, privilegiando aí as obras novas. Agora eu tenho uma questão sobre o livro A Cabra Vadia, do Nelson Rodrigues, que é a terceira novidade dessa lista para 2020 aí. Cabra Vadia é um livro de crônicas. São cerca de 80 crônicas falando sobre assuntos mais diversos. Um assunto comum nessas crônicas é exatamente a imprensa nacional. Os jornalistas, a atuação da imprensa. O Nelson Rodrigues costumava fazer críticas a isso, fazer comentários a isso. Aqui você tem um fragmento de uma crônica chamada O Belo Rosto, em que ele fala sobre uma entrevista dada pelo Mário Filho. E falando que nessa entrevista ele teria revolucionado a imprensa da sua época ali. Em cima disso foram feitas duas perguntas. A primeira delas diz o seguinte, tem uma introdução. Ao afirmar que Mário Filho, em sua entrevista, profanou o bom gosto vigente, o autor o coloca em sintonia com o movimento literário iniciado em 22. Isso é uma afirmação, quer dizer, ao fazer isso, ao profanar o bom gosto vigente da época, o Mário Filho estaria em sintonia, segundo Nelson Rodrigues, com um movimento de 22. Pergunta direta, qual era esse movimento literário? Aqui até ficou facilitado, né, gente? Porque quem é que não sabe qual foi o grande movimento literário de 1922? Claro que se está falando aí do modernismo. E quando você pega a expressão profanou o bom gosto vigente, isso acaba se confirmando, porque o modernismo de 22, de 1922, da Semana da Arte Moderna, revolucionou a forma de expressão literária, acabando com aquele pedantismo e apresentando uma linguagem mais coloquial, a incorporação da oralidade no texto escrito. Então, pergunta simples e direta, uma resposta simples e direta. Olha só, esse movimento é o modernismo, iniciado com a Semana da Arte Moderna em 1922. Você pode fazer outra formulação aí, do tipo, o movimento literário com o qual Mário Filho estaria em sintonia é o movimento modernista, iniciado com a Semana da Arte Moderna. Pode elaborar diferente, mas resposta clara, direta e objetiva. Aí tem a segunda parte dessa pergunta, que é, na verdade, um complemento da primeira. Mesma coisa, mesma introdução, e aí a letra B diz assim, qual a sintonia entre a linguagem usada por Mário Filho e esse movimento literário? Vocês estão afirmando que o autor coloca em sintonia com o movimento literário de 22? Qual é essa sintonia? Explique. Aí quando você vai para o texto, você tem isso aqui, Mesmo os melhores jornalistas da época escreviam de fraque, aquela coisa formal. No teatro, Leopoldo Frois falava com sotaque lisboeta. A simplicidade era uma vergonha. Qualquer jornal era um discurso. Então, nós temos aqui a explicação de qual seria essa sintonia. A simplicidade. Aí você busca pela sua memória as características do modernismo. O modernismo defende a simplicidade, o coloquialismo, a linguagem mais oral como texto literário, como expressão literária. Quando o Mário Filho usa dessa linguagem na sua entrevista, ele se coloca em sintonia com o modernismo. Então, uma possível resposta seria isso aqui, O modernismo defendia a incorporação da coloquialidade e simplicidade da linguagem oral nos textos escritos. A entrevista de Mário Filho, ao profanar o bom gosto vigente, entra em sintonia com essa proposta modernista, ou seja, ele rompe com o padrão chamado de bom gosto que predominava na literatura brasileira até a Semana de 22, até o modernismo. Ao romper, ao profanar esse bom gosto dominante, ele entra em sintonia com a simplicidade do modernismo. Certinho, gente? Se você quiser a análise completa do Cabra Vadia, mais a análise de todas as obras da Unicamp, é só entrar na nossa plataforma ou ir direto no link que eu estou deixando aqui embaixo e adquirir o nosso curso, nessa reta final. Tem um desconto lá, use o cupom Unicamp 2020 e aí você vai adquirir o melhor curso para a sua preparação para a prova da Unicamp.
Certinho? E aí você vai dizer assim, ah, professor, mas já está em cima da hora, vai dar tempo de eu ver todos os vídeos, fazer os exercícios e tal. Tempo sempre dá, né, amigo? Você às vezes não pega aquelas séries da Netflix e vira à noite maratonando naquela série. Então agora está na hora de maratonar com o Titio Altemir assistindo os vídeos, né, fazendo os exercícios. E eu estarei disponível aqui até o último minuto para tirar todas as suas dúvidas. Um abraço e boa prova!